Então, boa noite a todos. Voltando ao nosso segundo semestre, vamos fazer a correção do Colégio Militar Rio de Janeiro 2015-2016. Apenas desta prova, 7 questões, e depois vamos dar continuidade mais 4 de outra prova, tudo bem? Essa prova que vocês fizeram ontem. Prova de Professora Thaís, português. você falou 11 questões. Oi? Na verdade, aqui é da 7 acho que vai na 7, não, 13ª a 20ª, mas para Aí vocês tem vai 8. começar como a primeira, tá? Sim. Então, bora lá. Vamos ler o texto 3, que para vocês lá é como se fosse o texto 1, bolinha de gude vence PlayStation. Garotada tem computador, celular e videogame moderno, mas não dispensa brincadeira à moda antiga. O sucesso das figurinhas da Copa do Mundo, com 2 milhões de pacotinhos vendidos por semana no Brasil, tem surpreendido muitos pais. Afinal, como um hobby que remete aos velhos tempos, caiu no gosto das novas gerações? Mas os bairros periféricos indicam manias infantis dos tempos do vovô ainda cativam a molecada. Então, assim, vocês têm computador, celular, videogame, mas no fundo, né, vocês não dispensam em uma brincadeira do tempo do vovô. Professora, depende. Depende do tempo do papai, né? Não vamos tão no vovô ali, né? Mas Depende da brincadeira. é verdade. Gosto de Mas amarelinha, Depende da pula animação corda. do dia. Pular corda é é, muito legal. tem muita brincadeira legal. Vamos continuar. João Augusto Diniz, de 12 anos, por exemplo, tem videogame e internet em casa desde os 3, mas não dispensa uma partida de futebol com os amigos na rua onde mora, no bairro do Limão, Zona Norte, em São Paulo, esse aqui. Adora jogar bola, resumiu adoro jogar bola, resumiu João, enquanto arriscava seus dribles. Além do futebol, a turma do bairro também gosta de bolinha de gude, peão, pipa e carrinho de rolimã. Estamos vendo a reorganização dos antigos jogos. Para a criança, se uma brincadeira é legal, basta, disse a psicopedagoga especialista em comportamento infantil, Maria Irene Maluf. No caso de João, o incentivo vem dos pais. A criança precisa aprender a soltar pipa, peão. Não quero meu filho trancado em casa o tempo todo, disse Jorge Diniz, de 43 anos, pai de João. No mesmo bairro, Tiago Fernandes da Costa, de 9 anos, também dá um pause no videogame e se diverte na rua. E se a mãe, Robélia Fernandes, de 32, não o chama para dentro, o que acontece? O menino passa o dia na rua com os amigos. Ando de bicicleta, brinco de esconde-esconde, jogo peão, disse o menino. Ué, então para que serve o videogame? Decidi comprar um para ele, pois ele ficava muito tempo jogando na casa dos outros, explicou Robélia. Pais também preferem ruas. Não, não são só os garotos que gostam de jogar bola em pleno asfalto ou empinar pipa. Os pais também dizem preferir isso por propiciar um melhor convívio social e aprendizagem. Então, não é só videogame. Os pais preferem, né, esse convívio social quando estão com seus filhos jogando bola, empinando pipa e etc. Se ralar na rua, se sujar, tudo isso faz parte do crescimento. Essas brincadeiras são boas e fazem bem até para o preparo físico das crianças, disse Jorge Diniz, pai de João Augusto. Mas a questão da segurança preocupa, por isso os pais se viram como podem para tomar conta de seus pupilos. A gente procura orientar e a respeitar os vizinhos, não brigar, tomar cuidado com os carros, principalmente. Qualquer coisa é melhor que ficar enfiado dentro de casa o dia inteiro, afirma Robélia Nascimento Fernandes.
Para a psicopedagoga especialista em comportamento infantil, Maria Irene Maluf, o ideal é que haja meio termo entre o tempo dedicado a entretenimentos eletrônicos, com videogames, por exemplo, e as brincadeiras de rua. É preciso bom senso. Não é comum uma criança não gostar de ficar na frente do computador, assim como é incomum um menino não querer brincar com os coleguinhas, explicou. No caso dos passatempos eletrônicos, os pais devem ficar atentos à internet e seus perigos. Por isso, é preferível que um adulto acompanhe a navegação. Para eles, é como um cheque em branco. Qualquer informação, como endereço ou telefone, é repassada sem qualquer censura, afirmou Maria. Isso aqui está no Diário de São Paulo, no dia 7 de maio de 2010. E para vocês aqui, a primeira questão é esta daqui, da prova. Correto, pessoal? Concordam que é essa daí? Sim, prof, concordo. Então, maravilha. Oi, Letícia, tudo bem? Vamos lá. Questão número 1. Releia esta frase do primeiro parágrafo. Afinal, como um hobby que remete, que faz com que a gente volte aos velhos tempos, caiu no gosto das novas gerações? A expressão destacada se refere ao quê? Esse hobby que remete aos velhos tempos. Alternativa A, bolinha de gude. Alternativa B, brincadeira de rua. Alternativa C, coleção de figurinhas. Alternativa D, videogame. Alternativa E, brinquedo eletrônico. Vamos voltar ao primeiro parágrafo. Coleção de figurinha. Coleção de figurinhas, o sucesso das figurinhas da Copa do Mundo, que vendeu mais de 2 milhões, afinal, como um hobby que remete aos velhos tempos. Então, a resposta está bem ali em cima, né? No primeiro parágrafo. E aí, alternativa, coleção de figurinhas. Vocês tiveram alguma dúvida nessa? Nenhuma, professor. Nenhuma, né? Não. Não. Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Very easy. Sempre que tiver dúvida, aliás, mesmo que não tenha dúvidas, o que tem que fazer? Volta onde está pedindo lá no parágrafo do texto, tá, pessoal? Não vai marcando, eu lembro, eu sei. Não, volta lá para ter certeza. Tudo bem? Questão número 2. De acordo com a informação contida no texto 3, uma brincadeira saudável não compreende. Olha só, o que não é uma brincadeira saudável? Alternativa A, jogar bola em pleno asfalto ou empinar pipa é saudável? Sim, é saudável. É saudável. Se é sim, a gente não vai marcar, porque a gente quer uma que não é saudável. Alternativa B, aprender a soltar pipa, peão, é saudável? Sim. Sim, é saudável. Muito saudável, então não é a alternativa B. Alternativa C, propiciar, ela faz com que melhore esse convívio social e aprendizagem, diz o pai, que prefere que o filho brinque na rua para que tenha essa convivência social. É saudável? Sim. Sim. Muito saudável. Então, não é a B, a C. Alternativa D, ficar enfiado dentro de casa o dia inteiro é saudável? Não. Não sei se é certo. Saudável. Então, a gente tem aqui a correta como a letra D. Por que a Não é alternativa? certo, mas a questão é certa. Se ralar na rua, se sujar, também é saudável. Apaga para mim, Pablo, porque a hora que eu descer aqui vai ficar aparecendo. Obrigada. Então, a segunda questão aí para vocês é a alternativa D. Ficar enfiado dentro de casa o dia inteiro não é saudável. Vocês ficam enfiados o dia inteiro dentro de casa? Sim. Mas tem o meu quintal que tem um balanço, eu fico balançando nesse balanço o dia inteiro. Que beleza. Eu tenho um balanço em casa, então não... Professora, eu passei com meu cachorro
quase todos os dias. Eu Ó, faço que bastante coisa. beleza. Isso aí, Emanuel, tem que sair, não pode ficar em Professora, por casa, causa não. do curso, eu fico quase que o dia inteiro ficando em casa exceto pela escola por causa do curso. De E manhã eu já curso, saí, depois então. de tarde A escola, mesma depois coisa, mesma coisa. Mas Comigo é tem a que mesma sair. coisa. O Cauã também. O Cauã tem um jeito que ele fica pregado ali dentro de casa. É, Cauã? Sim. Sim, mas não pode. Tem que sair, tem que jogar bola, tem que conviver. Nem que for para brincar um pouquinho no quintal, né? Quando eu era menor, professora, eu ia pra rua, minha mãe deixava eu ir pra rua, eu brincava com os pessoal lá, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, pulava corda não, mas tipo, várias brincadeiras, assim, que eu passava o meu dia inteiro. E, Não é assim, eu não gostoso? ficava muito no celular. É bem gostoso. Eu sei que hoje é muito complicado ir para a rua, né? Assim, um pouco mais perigoso. Mas Um se você... pouco. é muito perigoso, né? Às vezes Pouco, professora, você sai na rua, você tem 99% de chance de ser assaltado, 50% de chance de tomar um tiro no crânio, mas o que você quer? mas às vezes dá para ir para uma praça, convidar, pedir para o papai, para a mamãe, dá para me levar, eu gostaria de passear aqui em Campo Ô, Grande, Pro, eu já faço vôlei, então já tá bom já. e isso é bom também, né? Meio um exercício, né? Pra não ficar Professora, dentro de casa o professora. dia inteiro. Professora, Deixa o Cauã Você tem falar. noção, eu jogo basquete uma vez na semana. Eu saio de casa uma vez na semana. Ah, Ô, tá Pro, bom. eu faço vôlei de terça a sexta e balé aquático eu tava fazendo, eu ainda faço, né? Mas não tá tendo porque a piscina não aquecia. Ai, que delícia. Pode falar, Aninha, daí a gente termina de corrigir. então, ai, que professora, confundi, peraí. Então, Daqui a eu pouco você lembrei, lembra. eu faço basquete, só que esse basquete é na escola, antes da escola começar, mas, tipo, já é um exercício, eu também faço balé no sábado, Ah, então faz bastante faço alguns coisa, né? exercícios. Isso é importante. Vamos lá. Questão Professora, número 3. Bora lá. Assinale. Tá querendo falar? Ah, Emanuel, pode falar. você tá me ouvindo direito? Estou ouvindo, pode falar. Eu achei que você não estava falando, ouvindo. Então, ano passado, mesmo eu fazendo curso e tal, eu fazia natação 3 vezes na semana e nos mesmos 3 dias da natação eu fazia de noite kickbox. Só que aí, e mais a escola, né? Aí era bem Aham. corrido e eu era bem magro até. Só que agora eu tô mais na cadeira, né, estudando, e aí fica bem difícil. Mas assim que passar lá no colégio militar, imagine o tanto de possibilidades que vai ter lá de inclusão de exercício, vai ser muito legal, né? Então, Pro, eu estudo na Danda Nunes e, tipo assim, tem balé, Olha que tem legal. taekwondo, tem handball, tem vôlei, eu tô fazendo vôlei. Na Tem um minha monte tem de coisa. bastante também. Ô, É prof, bom. quando eu tinha 4 aninhos, eu fazia natação. Até que eu fazia com a minha avó. Aí eu ficava com medo, que eu não sabia apertar o nariz para não entrar água. Aí eu ficava lá com as mãos estendidas e o nariz de fora entrando água. Aí eu ficava com medo. E até 2019 eu fazia judô, é igual o Emanuel. Eu era bem magrinho, professora. Hoje em dia eu não sou mais tão. Aham, professora, eu tô Hum. tão triste, eu tô com, qual o nome? Sobrepeso 1. Só que aí tô fazendo tratamento e tal, aí já tô quase abaixando. Ai, graças a Deus, vai ficar cada dia melhor, você vai ver, viu? Por causa da quarentena, né, Pro? Todo mundo em É, casa comendo sem parar. bora lá, Gordo mesmo. Não, eu não posso a quarentena comendo, não. bora lá. Na Dá para maioria das fazer um pessoas, sim. exercício em casa, dá para fazer em casa, Essa vamos lá. pessoa aí que não passou a quarentena comendo, passou a quarentena fazendo fotossíntese. Olha lá. Não. Bora. Assinale a alternativa que, de acordo com o texto 3, representa um aspecto negativo
das brincadeiras de rua. Então, vocês tinham que, entre essas alternativas, achar um aspecto negativo em que a brincadeira de rua nos fornece. Alternativa A: as brincadeiras de rua fazem bem para o preparo físico das crianças? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Bem, então não é um aspecto negativo, aqui a gente tem um aspecto positivo, beleza? Não é a A. Alternativa B: brincar na rua é inseguro, especialmente por causa do trânsito de carros. É um aspecto negativo? Sim. Sim. Sim, é um Mas aspecto por que negativo. Então, a gente vai pôr um com falso aqui. É como disse o Emanuel, a gente tem umas possibilidades que é um perigo, né? Então, se ele estava pedindo para marcar a alternativa que mostre um aspecto negativo, por enquanto, vamos deixar essa daqui. Alternativa C: brincar na rua proporciona melhoria do convívio social e aprendizagem? Sim, é uma coisa Proporciona. positiva. Só um pouquinho, Manuel. Proporciona. Então, aqui ele não é um aspecto negativo, é positivo. Alternativa D: as brincadeiras de rua evitam que as crianças fiquem trancadas em casa o dia inteiro? Evita, não evita? Evita. Evita, então não é a D. E a alternativa E: os machucados feitos nas brincadeiras de rua fazem parte do crescimento das crianças. Faz parte esse machucado? Faz. Faz Faz. parte. Então, o aspecto negativo, realmente, a alternativa B aqui. É muito inseguro, né? Pode falar, Nessa Emanuel. questão. Desculpa, Cauã, quer falar? Nessa questão tinha colocado a letra D. E, Eu acertei essa. mas é porque é um aspecto Ai, positivo. tudo bem, depois que eu Cauã, terminar aqui, alternativa eu ainda balanço? Pode falar, Emanuel. Professora, a gente não estava falando de quarentena? Estávamos. Eu já vi um meme que, tipo, falava assim, quando a gente acha que a quarentena tá acabando, o governo, mais 4 semanas com aquela carta do... Você desligou Fechou o o áudio. microfone. Oi? Não terminou de falar, repete. É porque era assim, quando a gente acha que a quarentena tá acabando, a gente vai lá, o governo vai lá e faz assim, pega uma carta do UNO, não tem aquela carta mais 4? Aham, Aí vai lá e pega mais 4 semanas. é verdade. Ai, que triste. Vamos lá. Questão número 4. Eles fez isso umas 40 vezes, né? Aí eu faço uma pergunta 90. para a Ana Beatriz, porque a Ana Beatriz falou hoje de manhã para mim que ela só errou uma de português. Por acaso é essa, Ana? Não, professora, foi uma Não? falta de atenção. Foi a Professora. primeira, foi uma falta de atenção. Tá, Ai, mas o resto eu acertei tudo. pode falar, Cauã. Isso é, Eu achei essa fácil. Quer falar, Cauã? só Ah, pode falar então. eu só errei a penúltima. Maravilha, maravilha. Eu achei que vocês iam ter dificuldade nessa, mas vamos Eu lá. poderia, Assim, eu descobri que eu poderia ter gabaritado esse simulado. olha, então, que pena, né? Então, Hum. esse domingo é meu aniversário. Vamos cantar parabéns no final, tá? Assinale a alternativa em que a expressão destacada no trecho tem o sentido de inclusão. Então, aqui a gente está falando de quê? De conjunções. Lembra que eu sempre falo e repito 1 milhão de vezes que precisa estudar as conjunções. Então, vocês tinham que achar dentre as alternativas aquela que tem o sentido de incluir, a ideia de quê? De acréscimo, né? Então, alternativa A. E se a mãe, Rosana Fernandes, de 32 anos, não o chama para dentro, e continua a frase, quer dizer, e se esse C tem ideia de quê? Quem sabe me dizer? Alternância.
É uma condição, né? Porque assim, se ela não vai chamá-lo, o filho, o que acontece com ele? Ele não entra. Então, a gente tem aqui uma condição. Então, essa condição, ela tanto é, ou ele fica na rua para sempre, ou se ela não chamar, ele não entra. Então, não tem um sentido de inclusão. Alternativa B. Por isso, é preferível que um adulto acompanhe a navegação. Então, esse por isso dá a ideia de quê? Para vocês acham que dá a ideia de quê? De. Qual é o nome? Conclusão? Não, de uma Não. consequência da ideia de que, por ser um motivo, qual é o motivo? Ué, se eu deixar o meu filho à vontade navegando pela internet, né, o que que vai acontecer? Como eu dar um cheque em branco para ele. Qualquer um pode aí abusar livre e espontânea vontade. Então, a gente tem o quê? Uma consequência. Então, não é essa a alternativa, porque a gente quer uma inclusão. Boa noite, Luiz Felipe, tudo bem? Professora, sim, de boa. Bom, tá bom. Alternativa C, mas a questão da segurança preocupa. Esse mas dá a ideia de quê? De inclusão? Oposição. Isso, Não. garoto! Oposição. Não temos uma ideia de inclusão, e Professora. sim de opor, né? Que vai entrar ali, porém, contudo, todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Exatamente. Alternativa D. Os pais também dizem preferir isso. Temos Eles- uma ideia de Eu inclusão? marquei essa. Sim, eles também. Sim. Professora, sabe como que eu pensei quando eu fui fazer essa questão? Que, por exemplo, eu eliminei a E porque ou, por causa dessa frase, ou. Não, ou não é tipo. Ou é essas isso ou é coisas. aquilo. Ou é isso ou aquilo. Isso é isso mesmo. Exatamente. Aí eu pensei, já não é já não é a E de cara. Mas o resto, tipo, eu fiz bem de boa essa questão, porque, por exemplo, é isso, mas também isso. Exato, dá uma ideia de quê? De acréscimo. Professora, foi o que eu pensei. Só um pouquinho. Se eu estou incluindo, é porque eu estou acrescentando. Então, também eu digo que eu prefiro isso. Então, ela não estava difícil. Pode falar. Professora, foi o que eu pensei. Tipo, são os filhos e também os pais. Exatamente. E o ou aqui é uma alternativa, né? Porque ele diz assim, ou eu prefiro isso, ou eu prefiro aquilo. Então, eu estou indeciso, não é inclusão. Então, é a questão número 4, alternativa D de dado, beleza? Então, a questão número 5, vamos lá, continuando. Considere a frase, adoro jogar bola, resumiu João, enquanto arriscava seus dribles. Qual das alternativas abaixo substituiria a palavra destacada sem mudar o sentido da frase? Professora, Olha só. é mais fácil. É a mais fácil, né? Porque ele está Assim. ali falando que ele está jogando bola, mas ao mesmo tempo ele está fazendo aquilo. Então, ainda que, mesmo que, contanto que, na mesma proporção que, ou ao mesmo tempo em que. E aí? Alternativa E, a mais fácil. Ao mesmo tempo em que. Por quê? É o seguinte, ele está ali resumindo que ele adora jogar bola, ao mesmo tempo em que arriscava os seus dribles. Ele fazia as duas coisas ali ao mesmo tempo. Muito fácil ou não? Bem fácil, muito mesmo. Muito mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas fizeram esse simulado? Eu não sei dizer, mas vai sair a nota. O professor Alanderson posta aí para vocês depois, tá bom? Sábado. Sábado, né, que ele posta? Aham. Então, vamos lá. Questão número... Qual que é essa, pessoal? Deixa eu ver, prof. Essa é a Cinco. questão número 5. Questão número 5, bora lá. É a 6, prof. Então, É a Seis? 6. Tá, Essa é a perdão. 6.
Então, é 6. A palavra em destaque no trecho, tempo dedicado a entretenimentos eletrônicos, significa literalmente, o que é o entretenimento? É aquilo que te entretém, que tira você, né, dali do seu dia a dia e vai fazer com que você faça algo diferente. Ele se refere ao equipamentos, divertimentos, hábitos, aparatos ou projetos? O que vocês marcaram? Investimentos. Todo mundo marcou divertimentos? Ai, deixa eu ver. Não, eu marquei Sim. entretenimento. Não. É Não, o pera. O que significa o entretenimento? Não, prof, desculpa, eu falei errado. Eu marquei esse mesmo, é que fui ver. Divertimento. Letra B, É o que divertimentos. vai entreter vocês, é o que vai tirar vocês do foco Essa é a do 6, né, estudo. professora? Desculpa, prof, eu me confundi toda. Eu coloquei Não. entretenimento. Eu falei como que eu errei, sendo que eu acertei na prova, mas eu já estava vendo a 5, é a 6. É a 6, agora é a 7. Professora, qual que deu a 5? A 5 é a alternativa E. Bora lá. O fragmento, assim como é incomum um menino não querer brincar com os coleguinhas, pode ser interpretado por alternativa A. Normalmente as crianças gostam de brincar algumas vezes sozinhas. Alternativa B. Não é habitual uma criança dispensar a companhia de colegas para brincar. Alternativa C. Faz parte do hábito de uma criança deixar algumas vezes a companhia dos colegas. Alternativa D. É incomum algumas crianças dispensarem as brincadeiras com um menino. Ou E. Geralmente é habitual, é um hábito, um menino se isolar e não querer brincar com os coleguinhas. E aí, como que vocês interpretam essa frase? Assim como é incomum, não é comum o menino não querer brincar com os Eu coleguinhas. marquei letra B. O Eu Emanuel marquei marcou letra B. B. E os Eu demais? marquei letra B B de também. bola. Deixa eu ver quem mais está aqui. Letícia, Marquei e letra aí? B. Marcelo, Cauã, marcaram a letra correta aí, é a B, né? Não é habitual uma criança dispensar a companhia de colegas para brincar. Quer dizer, o colega chama para brincar, né? Eu vou dispensar essa companhia? Não, eu quero mais é brincar, né? O que eu mais queria quando era criança era brincar. Aí, o texto 4, nós temos uma linguagem não verbal, né? Que está ali o menininho fazendo Como chama essa brincadeira que pula nas costas e se joga? Tem um nome. Sapinho. Sapinho, sapinho, sapinho. Nossa, eu nem Cacunda. conhecia essa brincadeira. Cacunda. Não, eu tenho outro nome que eu vou lembrar daqui a pouco que eu esqueci. Pula E aí, sapo. então vai. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que a linguagem é mista? Sim ou não? Não. Porque só Não. tem a Já tinha linguagem não linguagem. verbal. Só tem a linguagem não verbal, não tem a verbal. Exato. A informação verbal é predominante? Sim. Não. É predominante a informação verbal, pessoal? Não, é predominante não. a não verbal. A não verbal, isso mesmo, Marcelinho. A linguagem não verbal constrói o seu significado. Alguma linguagem verbal aqui? Essa linguagem não verbal constrói o seu significado, sim ou não? Sim, né? Isso aí, vocês não estão com muita certeza para responder essa questão. Questão número D, a alternativa D. Linguagem verbal tem menos prestígio para compor o seu significado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a alternativa E, linguagem não verbal tem menor importância. Uma vez que o significado verbal é marcante, nem sempre, às vezes a linguagem não verbal, que é essa expressada aí agora, constrói o seu significado, né? Então, vocês podem perceber que eles estavam brincando ali com uma brincadeira de mão,
eu esqueci o nome, e depois, quem sabe, entrando ali dentro do computador para fazer uma brincadeira mais lá dentro do computador. Então, alternativa C para essa questão, tá? Era, Agora, deixa eu só copiar um negocinho ali rapidão. Pode passar. tá, eu vou fechar essa prova. Opa, e vou abrir. Opa. E vou abrir a outra, peraí. Acabou a aula. Se a professora fechou, apaga e acabou a aula. Ei, Cauã, tem uma notícia, hein? A professora estava corrigindo a prova errada. Vai ter que começar tudo de novo, hein, Cauã? E agora, O Pablo? gatinho da professora. O Pablo desmaia. Eu? E morreu. Cauã. O Pablo não, o Cauã, perdão. Ah, o Cauã travesseiro dele se tá todo molhado contorcendo agora ali de de tanto ódio. chorar. Professora, Oi? professora, Ah, vou tentar te mostrar uma visita especial. Calma aí. mostra aí, que eu estou tentando achar essa prova. Calma aí. Professora, eu também tenho uma visitinha na minha cama. Espera aí, que não está dando certo. A minha tal visitinha morreu já. Triste. Oh, meu Deus! Meu Deus, que feio. Oh, meu Deus, que bonitinho. Nossa, foi Tudo pronto. Olha aí. Então, a gente agora vai terminar com as 4 últimas questões. Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2016-2017. Ir para a escola, aprender assuntos novos, fazer amigos, superar seus limites, é direito de todas as pessoas. Existem vários tipos de escolas e diversos caminhos de ensino e aprendizagem. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Nesta prova, você está convidado a refletir sobre aspectos da vida escolar, tipos de ensino, relação professor-aluno, material escolar, medos e desejos, problemas e desigualdades. Leia os textos com atenção, reflita e resolva as questões propostas. Como a gente só vai responder 4, é só esse texto. Meu tataravô era africano. É um romance que conta a história de Inácio, um menino que aprendeu na escola sobre a escravidão no Brasil. Preocupado com a possibilidade de seus familiares terem sido escravos, ele quer ouvir de seu avô essa história. Inácio entrou em sala correndo, procurando seu avô. Perdão, em casa correndo. Mãe, cadê o vovô? Preciso muito falar com ele. Calma, menino, seu avô foi comprar pão. Então, ele vai demorar muito? Ele fica conversando com todo mundo na rua e eu tenho que perguntar umas coisas para ele. É um trabalho de escola. E seu avô vai saber responder? Acho que vai. É um trabalho sobre os escravos e minha professora disse que os negros vieram da África e que, antigamente, todos os negros eram escravos. Então, se o vovô é negro, ele veio da África e era escravo. Não, querido, nem todos os negros vieram da África ou foram escravos. Seu avô nasceu aqui no Brasil e nunca foi escravo. Nunca? Mas a minha professora disse que quem veio da África e era escravo foi o bisavô do seu avô, na fazenda de café. Vô, tem um amigo lá na escola que em todas as férias viaja para a fazenda da tia dele, que fica em São Paulo. Eu queria tanto conhecer uma fazenda, deve ser muito bom acordar cedinho e tirar leite das vacas, não é? Sabe, Inácio, antigamente eu vivia dizendo que se ganhasse na loteria, compraria um sítio. Agora não tenho mais esperanças de ganhar, não. Mas, vô, você joga na loteria? Já joguei, agora não jogo mais. Acho uma bobagem, não ganho mesmo. Vô, mas eu não queria conhecer uma fazenda do mesmo jeito que o meu tataravô conheceu, não. Minha professora contou... Ai, meu Deus, meu gatinho. Minha professora contou... Espera só um pouquinho. Que era muito triste
A vida nas fazendas de café, a começar pela viagem, pois os escravos viajavam dias e dias a pé e lá eram obrigados a trabalhar muito. Poxa, Inácio, como você é inteligente, consegue guardar tudo nessa cabecinha. Na minha idade, não consigo aprender mais nada. Que é isso, vô? Tem um monte de gente da sua idade que ainda estuda, sabia? Por que você não volta a estudar? Ah, Inácio, acho que não dou mais para isso, não. Não tenho mais paciência para esse negócio de escola. Então, vô, você pode estudar comigo? Que tal? Tudo que a minha professora de história me ensinar, eu ensino para você, combinado? Então, a gente tem aqui o texto Meu Tataravô Era Africano. E as questões são essas 4 aqui. Bora lá. Todo mundo a postos? A partir de uma aula de história, Inácio procura o avô para aprender sobre o passado de sua família. Essa atitude mostra que a escola dele, alternativa A, leva a conflitos com os mais velhos. Letra B, ensina os alunos a respeitar as tradições. Letra C, considera história a disciplina mais importante. Letra D, estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros. Ou letra E, chama os pais para falar sobre o comportamento das crianças. E aí, pessoal? Letra D de dado, estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros. Olha o Pablo, muito bem, garota. Alternativa D, estimula, né? Faz com que... Professora, Oi, nessa eu marquei aqui menos, a que mais faz sentido. qual que você marcou? D. A D, né? Isso mesmo. Porque não leva a conflito, não é para criar um conflito, certo? Respeitar as tradições não é para isso, né? Considera a história a disciplina mais importante? Não é a disciplina mais importante a história, isso é fato. E chamar os pais para falar sobre o comportamento das crianças, muito menos, né? Então, claro que seria aí a alternativa D. Muito fácil, né? A Alguma mais dúvida? importante, a mais importante é matemática. Português e matemática, né? Redação. Matemática. Vamos lá. Redação. Na conversa sobre o trabalho nas fazendas de café, o avô explica as razões pelas quais não pensa em voltar a estudar. De acordo com a opinião dele, os estudos são para as pessoas de boa situação financeira? É só as pessoas de situação financeira que estudam? Não, Os pobres também estudam. os Aham. pobres. B, Pobres. deveriam atender às necessidades de cada um? É essa a razão que ele explicou lá na leitura? Não. É, Não, também. Alternativa C, permitem a preparação profissional das pessoas? Essa foi a razão? Não. Mas a razão foi que preparam os alunos para o trabalho nas fazendas? Não, não, nem existe né? mais trabalho na Exige fazenda. uma perseverança superior às suas forças. Você que acha que não existe? Foi o que ele disse, né? Que depois de velho precisa exigir uma perseverança, não desistir, né? Mas, enfim, tudo bem. Tudo bem, Pablo? Pablo? Mas, prof, eu não falei nada. Não, é que você mandou que o seu microfone está meio bugado. Não fui eu, prof. Foi a Isadora. Isadora, professora, pelo amor de Deus. Foi a Isadora, beleza, desculpa. Tudo bem, Isadora? era pro. Bora lá. Era Penúltima pro. questão. No texto, Inácio insiste em explicar como sabe as coisas. Minha professora disse, minha professora contou, tudo que minha professora me ensinar. Ao falar tanto na professora, o menino demonstra o quê? Não tem certeza sobre o que aprendeu na escola. Não. Não. Alternativa B. Substitui a família pela escola na sua formação. Não. É atento e disciplinado como os outros estudantes.
Não, Não, Confia mais nos livros de história do que em seu avô? não. não, Apoia o seu conhecimento na palavra de uma autoridade. Se ele diz, Sim. a Ô, professora diz, Pro, a essa aí não professora é a 10 pra gente? Essa é a 11. Professora, parece que eu errei. Então, Oxe, Sim, prof, é a 11. Professora, parece que eu errei. não acredito. Por quê? Você ficou Sim, na eu dúvida? poderia ter acertado. Qual? Não, eu não sei o que que eu marquei. Eu acho que eu marquei C. É atento e disciplinado como os outros estudantes? Não, né? Ele tenta explicar porque você vê que repete, minha professora disse, minha professora, então ele tem um vínculo com a palavra de uma autoridade. Quem que é a autoridade no caso? A a professora. professora. Isso. E agora a nossa última questão. Não saia da Professora, sala, tá? Para tirar foto para a nossa chamada. Bora lá. Na palavra destacada na frase, consegue guardar tudo nessa cabecinha. A terminação inha indica o diminutivo, um valor afetivo, um tamanho pequeno, uma percepção distorcida, Não, uma coisa sem importância, uma palavra usada por criança. Ô, Pro, a gente já fez essa e era valor afetivo. sim, é prof, valor eu me lembro, a gente tinha feito essa prova e Sim. na última E vez a que eu gente fiz, corrigiu com a professora Alexandra. Exatamente. aí na outra vez, sem ser a de ontem, eu tinha marcado essa palavra usada por criança. Aí hoje me lembrei que não era ela, eu marquei. Mas aí tu caiu no mole, né? Foi o avô. Você Aí eu sabe por marquei quê? valor afetivo agora. Agora eu quero uma resposta aí para a minha pergunta. Por que um valor afetivo? Porque Porque da foi criança. usado pelo avô. Porque existe uma relação entre avô e neto. Exatamente, É isso aí. Letícia, Emanuel, Maria Luísa, porque ali quem está dizendo isso é o avô, essa relação afetiva, porque aqui, ó, se a gente for usar esse in, ele está no diminutivo, mas e no contexto geral, ele tem como um valor afetivo.